fez carne e habitou entre nós, assumiu a nossa humanidade sem deixar de ser Deus. Advento é tempo de esperança, de espera e esperança. Tempo de estarmos atentos e vigilantes, preparando-nos alegremente para a vinda do Senhor. Agora gostaria de convidar irmãos agora para a leitura do texto de Lucas 2, de 1 a 20. Obrigado, Isadora. Vamos com a seleção seguinte. Hoje o culto de manhã será pelo pastor Pereira e nesse culto celebraremos a Santa Ceia do Senhor. O culto à tarde, às 17 horas, será dirigido pelo presbítero Marco. Se Deus quiser, no domingo, semana que vem, dia 28 de dezembro, ambos os cultos serão dirigidos pelo pastor Marcelo Tavares. Esta semana comemoramos, se Deus quiser, o Natal, no dia 25 de dezembro, com um culto às 9h30 da manhã, dirigido pelo pastor Pereira Neto, e à noite, às 19 horas, teremos um momento de louvor. As coletas de hoje serão de distinção, e as coletas da semana que vem, a primeira será destinada para a igreja e a segunda também para o fundo de manutenção. As coletas da semana passada, para a escola Arco-Íris, rendeu R$805, e para o fundo de manutenção, R$406. Até aqui os outros. Bom dia, irmãos e irmãs. Isaías, capítulo 40, versículos de 1 a 5, nos diz assim a palavra do Senhor. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e escarpas. As escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor
fé, vamos fazer o nosso voto de confiança e dependência no Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. A vocês, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Amém. Vamos louvar ao Senhor, agora com o canto 58, hino 58, ó vem, Emmanuel. Pai que está no céu, Deus Todo-Poderoso,
para te dar o louvor que a ti é devido. Reconhecemos, Senhor, que somos pecadores e não temos nada de nós mesmos para te oferecer, senão pecados, miséria, desobediência, rebelião. Mas, Senhor, confiados em tua misericórdia, confiados na mediação do teu bendito Filho, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, nós clamamos pelo teu perdão, clamamos, Senhor, por tua graça e pela purificação dos nossos pecados. E te pedimos, ó Senhor, ilumina as nossas mentes e coração, para que possamos, assim, Senhor, ouvir a tua santa palavra e que sejamos, Senhor, edificados e fortalecidos na fé. Também, Senhor, prepara os nossos corações para participarmos da mesa do Senhor. Sabemos que não somos dignos, mas também por tua graça, por tua misericórdia, Senhor, tu nos concedes essa bênção. Por isso te pedimos que o Senhor tire do nosso coração tudo aquilo que não te agrada. Purifica, Senhor, as nossas mentes, tira de nós toda ira, toda raiva, toda maldade, Senhor, todo pensamento contrário à tua vontade. E dá, Senhor, e com os corações contritos e humilhados perante ti, sejamos fortalecidos também pelo sacramento da Santa Ceia. Fortalece, Senhor, a tua igreja, mesmo aqueles que não vão participar, que o teu Espírito Santo estejam também fazendo lembrar da tua bondade, da tua misericórdia, da tua graça, em nos ter dado Jesus Cristo, teu Filho unigênito, que veio a este mundo, que nasceu de forma tão humilde, que sofreu, padeceu em nosso lugar, morreu, ressuscitou, e está sentado à glória de Deus Pai. Dá, Senhor, que na celebração da ceia possamos ser consolados e confortados com as tuas benditas promessas do Evangelho, de que um dia o Senhor virá e que nós sentaremos na mesa com o Senhor, onde o Senhor mesmo irá nos servir. Nosso Deus e bendito Pai, queremos te louvar, Senhor, pela semana que passou, e agradecer por tuas bênçãos sobre a nossa vida, e agradecer, ó Deus, pelo dom da vida, e agradecer por mais um ano que o Senhor concedeu ao nosso irmão Iamburma, e agradecer, ó Deus, que ele tem chegado a esta boa idade com saúde, com forças, com vigor. Queremos pedir, Senhor, também a tua bênção sobre ele, sobre a sua família, e a tua graça, ó Deus, que estejam assistindo todos os dias de sua vida. Nosso Deus e bendito Pai, pedimos, Senhor, também por cada irmão, por cada irmã, por cada jovem, por cada criança, que o teu Espírito Santo também opere em seus corações em estatura, mas também na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Rogamos a Deus que o Senhor abençoe a tua igreja, ó Deus, ao redor do mundo, que o Senhor fortaleça, ó Deus, os de vida, por aqueles que tu mesmo já escolheste para ti, e que possam se juntar ao teu rebanho, e assim, Senhor, possamos juntos louvar e bendizer o teu santo nome. Abençoe-nos, ó Deus. Abençoe cada irmão. Abençoe cada cristão. Dá, Senhor, que possamos estar unidos na verdadeira fé e em piedade, de modo que o teu reino venha a cada dia. Também oramos, Senhor, para que o Senhor destrua o reino de Satanás, até que chegue a perfeição do reino do Senhor, quando tu serás tudo em todos.
Abençoe, Senhor, o nosso país, abençoe as autoridades constituídas em nossa nação. Dá, Senhor, que eles venham temer a Ti, que possam governar e julgar essa nação com justiça e segundo a Tua vontade. Também oramos, ó Deus, que o Senhor pese a mão sobre os maus, sobre os corruptos dessa nação, sobre aqueles, ó Deus, que têm roubado o erário público para o seu benefício próprio. Senhor, dá que no devido tempo eles saiam, ó Deus, da vida pública e que o Senhor levante nesta nação, Senhor, homens e mulheres tementes a Ti, que possam, ó Deus, fazer o serviço público para Teu louvor, para a Tua glória, que segundo a Tua vontade, Senhor, tenhamos dias melhores. Nós rogamos todas essas bênçãos, e louvamos e te agradecemos no nome santo e bendito de Jesus, o Teu Filho. Amém. Irmãos, vamos agora ler a Santa Lei do Senhor, Êxodo capítulo 20. Versículos de 1 a 17. Êxodo capítulo 20, de 1 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. O Senhor, o teu Deus, te dá: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo.
E nós cantamos no início que teremos logo a seguir, canto de Simeão. Lucas capítulo 2, versículos 30 a 32 diz assim: Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Meus irmãos, em Cristo, Deus cumpriu sua promessa. Por isso, em Cristo, há perdão, a paz e salvação. Vamos agora abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ver agora o contexto e o texto também da pregação. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21 até o versículo 35. Lucas 2, a partir do versículo 21, diz assim o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram para Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que a lei do Senhor dizia: 2 rolinhas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos ainda para ouvirmos a pregação da palavra de Deus.
Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, queridas crianças, este é o 4º domingo do Advento. Aproximamos-nos do Natal e nesta manhã temos a alegria de ouvir novamente a palavra de Deus e de nos prepararmos também para a mesa do Senhor. O nosso texto, Lucas 2, de 25 a 35, nos conduz ao templo de Jerusalém, cerca de 40 dias após o nascimento de Jesus. Trata-se de uma profecia pronunciada há cerca de 2000 anos por um homem sobre o qual sabemos muito pouco. Sabemos o seu nome, Simeão. Sabemos que ele estava em Jerusalém, no templo, e sabemos que era um homem justo e piedoso. E só. Essa simplicidade não é irrelevante. Pelo contrário, ela nos ensina algo precioso. O Senhor sempre preserva seus fiéis, mesmo nos tempos mais obscuros e nos lugares mais improváveis. Maria e José vieram a Jerusalém para cumprir o rito da circuncisão, o rito da purificação, rito prescrito na lei de Moisés. Os anjos já haviam anunciado o seu nascimento. Ele nascera em Belém. Os pastores já haviam o visitado. Os magos ainda não haviam chegado. Isso aconteceria muito tempo depois. Agora, tudo parece simples, quase rotineiro. Um casal humilde, um bebê nos braços, um ritual no templo. Mas é exatamente nesse cenário simples que Deus revela verdades eternas. Se acompanharmos Lucas capítulos 1 e 2, perceberemos que esta não é a primeira vez que ouvimos um cântico. Maria cantou, Zacarias cantou, os anjos cantaram, e agora Simeão canta. Mas o canto de Simeão acrescenta algo novo. Ele nos mostra com clareza a obra do Espírito Santo. Ele aponta diretamente para Cristo como o Salvador do mundo. De maneira surpreendente, ele anuncia que esse Salvador será também um Salvador sofredor. E além disso, seu canto se torna um espelho para o nosso próprio coração. Portanto, meus irmãos, observemos nesta manhã 3 aspectos do canto de Simeão. Primeiro, ele nos mostra o Espírito. Segundo, ele aponta para Cristo, o Salvador do mundo. E terceiro, ele proclama o Salvador sofredor. Então, em primeiro lugar, o canto de Simeão nos mostra o Espírito. Lucas nos diz que Simeão era justo e piedoso e que aguardava a consolação de Israel. Simeão é um nome muito comum. E tudo o que sabemos sobre esse homem é que ele se chamava Simeão, que estava em Jerusalém, no templo, na época em que Maria e José levaram Jesus para o ritual de purificação. E também que ele era justo e piedoso,
que buscava a consolação de Israel. 3 vezes o texto destaca explicitamente a ação do Espírito Santo. O Espírito estava sobre ele. O Espírito lhe revelara que não morreria antes de ver o Messias. E ele foi conduzido pelo Espírito ao templo naquele momento. Irmãos e irmãs, essa descrição é profundamente instrutiva, pois aqui vemos o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. E o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? Ele a torna justo e piedoso. Justa em sua relação com o próximo, amando, agindo com retidão, buscando o bem do outro. Piedade em relação a Deus, amando, adorando, deleitando-se nele, vivendo para a sua glória. Simeão manifesta em sua vida simples e escondida a obra santificadora do Espírito Santo. Este homem demonstra a obra do Espírito Santo no coração de um crente. Ele era justo e piedoso. É isso o que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Ele nos torna semelhantes a Cristo. Cristo amou o seu próximo e deu a sua vida por ele. E Cristo amou a Deus. Ele amava fazer a vontade daquele que o enviou. Por isso, Simeão apresenta as marcas de alguém em quem o Espírito Santo atua. Ele é justo e devoto. Em quem seu coração está fixo, ele aguardava a consolação de Israel. Sua esperança estava moldada pelas Escrituras, especialmente pelas promessas feitas por Deus, por meio do profeta Isaías, quando no capítulo 40, Isaías diz: consolai, consolai o meu povo, esperando que Deus cumprisse a sua palavra. Ele cria que o Senhor viria para consolar o seu povo e aguardava com fé, mas uma fé perseverante. Boa essa esperança. Vem, Senhor Jesus. Simeão nos ensina a viver com os olhos voltados para o cumprimento das promessas de Deus. O texto nos mostra que o Espírito também me revelou que ele verá isso com os seus próprios olhos. Ele não morrerá até ver a profecia se cumprir. Portanto, ele aguarda a consolação de Israel, ele aguarda a vinda do Messias. Quando Simeão entra no templo, toma o menino Jesus nos braços e bendiz a Deus. Ele proclama: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ele pode encarar a morte com paz, porque viu o Salvador. Essa é a única maneira de morrer em paz, vendo pela fé a salvação de Deus em Cristo. Isso nos lembra de Gênesis capítulo 46, versículo 30, quando finalmente, após aquela longa, complexa e dolorosa
história de José sendo vendido como escravo para o Egito, e a ruptura daquela família. De repente, depois de muitos anos, todos foram reunidos, reconciliados, e agora estão todos juntos com seu pai Jacó. Jacó, que já havia tido seu nome mudado para Israel. Israel também diz: agora eu posso morrer. Senhor, todos esses anos vivi com meu filho do Egito e com minha família despedaçada, e o Senhor nos reuniu. Agora o Senhor pode me levar para casa. Isso ecoa nas palavras de Simeão: Senhor, pode me deixar ir agora. O Senhor me disse que permitiria ver a consolação de Israel. Eu vi a consolação de Israel com os meus próprios olhos. Por isso posso ir para casa agora. O Senhor pode me levar para casa. Simeão consegue encarar a perspectiva de sua morte com paz, porque viu o Salvador. Como observou o pastor, ele diz que sem o conhecimento de Cristo, ninguém pode contemplar a face de Deus em paz. Essa é a única maneira de morrer em paz, tendo visto a Cristo, tendo visto o Salvador. E assim é conosco também. Acreditamos nas Escrituras, confiamos em Cristo, estamos prontos para ver a face de Deus. E assim Simeão nos mostra como está pronto para morrer, olhando para o Salvador, confiando na salvação de Cristo. Mas em segundo lugar, o canto de Simeão aponta para Cristo, o Salvador do mundo. Simeão declara: os meus olhos viram a tua salvação, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Aqui Lucas amplia o horizonte. Até então, os cantos enfatizavam o cumprimento das promessas feitas a Abraão e a Davi. Agora, Simeão proclama que esse Salvador não pertence apenas a Israel, mas a todos os povos. Aqui também somos remetidos a Isaías 49:6. Ali o Senhor declara que não é suficiente salvar apenas o povo fiel de Israel, mas que o seu servo seria luz para as nações, trazendo o mundo inteiro de volta para Deus. Essa mesma verdade que ecoa nas palavras de Simeão. Ele afirma que Cristo não é o Salvador apenas de Israel, mas do mundo todo. Ao fundo, quase podemos ouvir o testemunho do próprio apóstolo Paulo, primeiro ao judeu e também ao grego, ou ainda o relato de Lucas, que descreve o avanço do Evangelho desde Jerusalém, passando pela Judeia e Samaria, até os confins da terra, apontando uma clara nota missionária nesta profecia. Jesus é o Salvador do mundo, e é por isso que Simeão pode encarar a morte com o Pai, pois os seus olhos contemplaram o Salvador prometido.
ele descansa e anuncia com alegria que a salvação de Deus alcança todas as nações. Jesus é luz para os gentios e glória para Israel. Ele é o cumprimento das promessas antigas e, ao mesmo tempo, a esperança das nações. Simeão pode morrer em paz, porque viu nos braços o Salvador do mundo. Em terceiro lugar, o canto de Simeão proclama o Salvador sofredor. A partir do versículo 34, o tom muda. Simeão abençoa José e Maria, mas dirige palavras particularmente solenes a Maria. Ele diz: este menino será destinado à queda e ao levantamento de muitos em Israel, e para sinal de contradição, e uma espada transpassará a tua própria alma. A alma de Maria. Simeão dirige suas palavras especialmente a Maria, a mãe de Jesus. Aqui somos convidados a fazer uma breve pausa e refletir por que ele fala diretamente a Maria. Não é por acaso. José, ao que tudo indica, era mais velho e não estaria presente no momento da morte de Jesus. Maria, porém, estaria. E guiada pelo Espírito Santo, Simeão fala com ela, porque seus olhos veriam aquilo que José não veria: o sofrimento profundo e a crucificação dos seus filhos. Aqui, pela primeira vez nos cantos de Lucas, somos confrontados com o sofrimento do Messias. Ele será rejeitado, será sinal de contradição. Maria, como mãe, participará de uma dor profunda ao vê-lo sofrer e morrer. Assim, já o sofrimento e morte do Salvador, do Messias. Simeão anuncia de forma profética aquilo que o próprio Cristo explicará mais tarde aos seus discípulos. O Messias deveria sofrer e depois entrar na sua glória. Ele está, em essência, pregando Cristo e este crucificado. O advento não nos conduz apenas para o berço, mas também para a cruz. Por isso é tão propício celebrar a Santa Ceia no Advento ou mesmo no Natal, pois o nascimento de Cristo aponta para a obra redentora na cruz. Ele nasceu para sofrer, para morrer pelos nossos pecados. Cantos anteriores de Lucas celebravam a vida do Messias prometido a Abraão e a Davi, anunciado pelos profetas Isaías e Jeremias, enviado por Deus ao mundo para o bem do seu povo Israel. Este canto, porém, aprofunda ainda mais o anúncio ao afirmar que ele foi designado para a queda e para o levantamento de muitos em Israel. Já que somos alertados de que nem todos confiarão no Messias. A sua vinda, como Simeão, José e Maria se alegraram, muitos não creram nele, muitos o rejeitaram, seus discípulos o abandonaram, e um deles o traiu. Ele será um sinal de contradição, ou seja, de oposição.
Maria e José precisam saber que o filho que receberam como um dom de Deus enfrentará a rejeição. Sim, ele é o Messias prometido a Abraão. Sim, ele é o filho prometido a Davi. Sim, ele é o Salvador do seu povo. No entanto, como mais tarde dirá o apóstolo João, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então vem talvez as palavras mais comoventes deste cântico: e uma espada transpassará a tua própria alma. Maria, quase sozinha, permanecerá aos pés da cruz. Quando os discípulos tiverem fugido, ela verá o seu filho ser ferido, traspassado e sofrer a morte. E Simeão lhe diz com sabedoria, em outras palavras: Maria, a dor que você sentirá será como uma espada transpassando a sua alma. Ele se refere assim ao sofrimento do Salvador, já no início da vida de Jesus. A cruz se apresenta não apenas como o caminho da redenção do mundo, mas como a dor profunda que alcançaria o coração de sua mãe. E é justamente aqui, neste canto de Simeão, que Lucas nos apresenta pela primeira vez, nos capítulos iniciais do seu Evangelho, essa dimensão do ministério de Jesus. Entre todos os cantos de Lucas, capítulo 1 e 2, este é o primeiro que nos direciona claramente para o sofrimento do Messias. Aquilo que Jesus mais tarde explicaria aos discípulos em Emaús, e no cenáculo já é anunciado aqui de forma profética. O Salvador viria para sofrer e, por meio do sofrimento, trazer a salvação. Em outras palavras, Simeão está proclamando a cruz antes mesmo que o ministério público de Jesus tenha começado. Ele nos aponta para o Salvador sofredor, usando as palavras do apóstolo Paulo. Simeão desde já está pregando Cristo e este crucificado. Os cantos anteriores celebraram com alegria. Ele é o Cristo. Ele veio como Deus prometeu a Abraão e Davi. Bendito seja o Senhor. Este canto, porém, aprofunda a mensagem e acrescenta uma verdade essencial: esse Cristo prometido também sofrerá. Por fim, Simeão declara que tudo isso acontecerá para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A forma como reagimos a Jesus revela o estado do nosso coração, quem Ele é para nós. Alguém indispensável, um complemento religioso, ou o único Salvador que nós necessitamos. Simeão sabia que precisava de um Salvador. Por isso, tomou os meninos nos braços e descansou na promessa de Deus. Nesta manhã, ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, somos convidados a fazer o mesmo.
Reconhecer que precisamos de um Salvador sofredor. Confiar somente em Cristo para a salvação. Não das boas obras. Descansar na paz que é do céu. O Espírito Santo usa esta palavra para revelar nossos corações, fortalecer nossa fé e nos conduzir com humildade e gratidão a Cristo, nossa consolação, nossa salvação e nossa paz. Amém. Irmãos, vamos responder a esta palavra cantando também o canto de Simeão, o hino 74b. Nosso Deus, Pai bendito que está no céu, te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Te agradecemos porque nós também vimos a salvação, a consolação de Israel e a salvação para todo o teu povo. Te louvamos, Senhor, porque esta palavra também chegou a nós. Te louvamos porque podemos confiar no Senhor e descansar nas tuas benditas promessas. Ó Santo Deus, nosso Pai, nos abençoe nesta manhã. Abençoe cada irmão aqui. Fortalece na tua graça, na promessa do teu bendito Evangelho, e na esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, passemos agora a ministração da ceia do Senhor. Vamos ver na forma da Santa Ceia a segunda parte, a partir da garantia.
Toda vez que comemos este pão e bebemos este cálice, Cristo nos lembra e garante que Ele nos ama, com o seu corpo e sangue, alimenta e sacia para a vida eterna as nossas almas famintas e sedentas. Isto é tão certo como nós recebemos este pão e vinho em memória dele. Agora, comunhão. O seu sofrimento e morte, Cristo nos conquistou o Espírito vivificante. Através deste Espírito, nós somos unidos com Ele e recebemos todos os seus benefícios. Pelo mesmo Espírito, Ele nos une em amor fraternal, como membros de um só corpo. Portanto, todos nós, incorporados em Cristo por uma verdadeira fé, somos um só corpo. E devemos demonstrar este amor uns aos outros, não só de palavras, mas também de fato e de verdade. Expectativas da vida de Cristo. Finalmente, Cristo nos mandou celebrar a Santa Ceia até que Ele venha. Na sua mesa, provamos o começo da alegria eterna que Ele nos prometeu. Aguardamos com grande expectativa a abundância desta alegria no banquete do casamento do Cordeiro, quando Ele beber conosco o vinho novo no reino de seu Pai. Alegremos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Vamos orar mais uma vez. Misericordioso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nos deste teu único Filho como sacrifício por nossos pecados e como nosso alimento e bebida para a vida eterna. Opera em nossos corações o teu Espírito Santo, para que nós nos entreguemos cada vez mais ao teu Filho Jesus Cristo. Faz com que não vivamos mais no pecado, mas que Cristo viva em nós e nós nele. Fortalece-nos na fé e que serás sempre nosso Pai bondoso, que nos dá tudo o que precisamos para corpo e alma. Concede-nos a tua graça, para que alegremente neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e confessemos nosso Salvador. Ensina-nos a aguardar nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados em semelhantes ao seu corpo glorioso e nos levará para estarmos sempre com Ele. Amém. Nós vamos orar para o Senhor. Antes, a exortação para sermos alimentados com Cristo, que é o verdadeiro pão celestial. Não devemos nos apegar aos sinais de pão e vinho. Devemos levantar os nossos corações a Jesus Cristo, o nosso intercessor, à direita do Pai. Creiamos firmemente que seremos alimentados com seu corpo e sangue, tão certo como recebemos este pão e esta bebida em sua